Iniciei a gravação já, tá? Semana passada a gente estava com conteúdo um pouco mais técnico, que a gente começou a falar sobre a estrutura dos ácidos nucleicos, né? Estrutura de DNA e RNA. E aí, essa semana a gente precisa... Nossa, eu me esqueci, a gente tem que fazer a correção da prova. Oxi! Semana passada a gente não fez porque estava em cima da hora, né? A gente acabou, vocês acabaram atrasando para entrar. Deixe-me pegar aqui a prova. Vocês não podem ficar sem a lista de prova. Professora, qual que foi a maior nota? 500. Então não fui tão bom assim, tirei 400. Não, vocês foram péssimos geral. Não é que o melhor tirou 500. Gente, 500 para uma atividade avaliativa, que vocês estavam na frente do computador, você e o computador e toda a internet para vocês poderem aí ter um Não, professora, auxílio eu levei umas 2 horas para fazer a prova, e primo ainda. E meu primo me ajudando e não conseguimos fazer. E procurando. Isso fala muita coisa para gente. Muita coisa para gente mesmo. Principalmente que vocês precisam melhorar a leitura, tá? Isso, deixa eu voltar aqui. Nossa, eu baixo o aplicativo, eu tô meio perdida ainda, peraí. Deixa eu fechar ele aqui, tô só com... Ok. Uma coisa que é muito importante a gente frisar é assim, essas notas de vocês, ela mostra muita coisa pra gente, pra mim, pra coordenação, tá? Ela, principalmente, sobre a dificuldade na interpretação que existe. Não foi só com vocês que aconteceu isso, então não sintam, não tenham aquela sensação de que, meu Deus, eu sou diferente, né? A coisa tá muito ruim, só comigo que é assim. Não, na verdade, assim, algumas turmas a gente tem essas variações, mas nas turmas ou com os alunos que a gente está sentindo essas dificuldades em relação a a nota da atividade avaliativa, eu sinto principalmente duas coisas. Primeiro a baixa adesão em relação às aulas, os nossos encontros aqui online, né? Que está acontecendo, tá? Isso fala um pouco para a gente também, porque assim, os melhores tiraram 500, né? Os menos ruins, vamos falar assim, a gente não pode falar melhores. Os que tiveram aí um desempenho menos ruim tiraram 400 e 500. E aqueles que foram péssimos tiraram 100 mais ou menos, acho que foi 100, 200 no máximo. Assim. E nesse sentido, foi exatamente a diferença dos alunos que estão participando aqui do nosso momento e aqueles que estão alheios, sei lá, estão numa nave espacial, divagando por algum lugar no mundo ou no planeta, sei lá, no universo, que não é aqui na aula, nosso horário aqui, nosso encontro todas as quintas-feiras, tá? E aí, mesmo com quem está aqui, está prestando atenção, a gente vê que está tendo um esforço um pouco maior, a gente identifica uma situação, a dificuldade da interpretação. Eu acho que, por exemplo, muito do que aconteceu com vocês foi uma dificuldade de entender aquilo que a questão estava pedindo, tá? E nesse sentido, entra uma falha no processo de leitura de vocês, tá? Isso não é algo que é de agora, não pensem que isso é fácil de ser resolvido, mas é algo identificado que é importante que vocês comecem a trabalhar, tá? Que vocês não neguem isso mais. E é importante para qualquer coisa que vocês vão fazer dentro da profissão de vocês, porque a capacidade de leitura que uma pessoa tem, ela traz a sua capacidade de se articular em qualquer meio que ela tiver. Eu estou falando de você usar isso para uma entrevista, você usar isso para uma palestra, você usar isso para vender o seu produto, você usar isso para negociar a determinada safra. Todo o nosso relacionamento, ele envolve a nossa capacidade de fala, de argumentação e esse conhecimento, e ele envolve
a partir disso, indiretamente, a nossa capacidade de leitura. Se eu não tenho uma boa capacidade de leitura, eu não consigo ter uma análise, eu não consigo ter uma interpretação crítica das circunstâncias, tá? Então, nesse sentido, como é que eu vou conseguir estar negociando, por exemplo? Como é que eu vou conseguir estar aí contextualizando uma circunstância, né? Então, eu sugiro e peço para que vocês aumentem as leituras de vocês. Ah, professora, mas o AVA... Não, eu não estou falando só de AVA. Quando eu falo para vocês aumentarem a leitura, é para vocês lerem mais textos, os mais variados possíveis, tá? A gente está numa era onde a gente está se habituando a ler 2 linhas, um título e mais 2 linhas depois do título, e já sair imprimindo opinião sobre as coisas, escrevendo, se expressando, e isso está sendo muito prejudicial. Quantos de nós ficamos sentados ali no celular, vai vendo Instagram, vai vendo ali chamadas de stories, e ali acha que está se informando sobre o mundo, ou acha que sabe sobre o coronavírus, acha que sabe sobre tantas outras coisas, e na verdade você tem 2 linhas daquela informação. E aí, quando você pega um texto de 10 linhas, como nas questões lá a gente tinha textos com 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, depois que você passa da segunda linha, a hora que você chega lá no final, você não sabe o que está falando no começo. Aconteceu isso com vocês? Oh, é verdade, professora. Aconteceu isso comigo às vezes. Comigo Isso, né? também. Exato. Ainda mais no final da prova. Exatamente, o final da prova. E olha que a gente está falando de uma prova de 10 questões só, né? Não é uma prova extensa, vamos considerar assim, tá? Então, isso mostra para a gente muito além dessa questão do conteúdo que a gente está trabalhando aqui e que vocês precisam dar contrapartida para mudar isso daí, tá? Não é uma situação que vai mudar do dia para a noite, então, assim, não se frustrem se vocês começarem a tentar mudar isso e derrapar e cair, porque isso leva um certo tempo, tá bom? Eu estou falando com vocês, mas eu sei que depois, quem quiser assistir essa aula, que eu vou deixar disponível, vai se identificar também com essa mesma situação. Então, assim, comecem a fazer diferente, porque vocês vão usar... a Luana entrou, que bom. Olá, Luana, bem-vinda! Bom, Luana, eu estou falando aqui, a gente vai fazer a correção da prova, tá? E eu estou falando um pouquinho sobre a necessidade da leitura, de aumentar a leitura de vocês. Não leitura só de conteúdo, mas uma leitura total mesmo, para melhorar a capacidade interpretativa. Até porque, gente, antes que eu me esqueça, vocês têm 2 atividades muito desafiadoras nesse segundo bimestre. E eu não quero pensar na possibilidade de vocês abandonarem o barco, de vocês não realizarem, até porque isso envolve muito a nota de vocês, né, no segundo bimestre, mas também a responsabilidade que vocês têm enquanto alunos de estar aí aceitando e superando os desafios. Vocês vão ter 2 situações agora esse bimestre, que eu já tinha falado no final da aula da semana passada. A Juliana, ela hoje foi enviado para mim, mas estava com a falha no link, acho que o professor Tiago está arrumando, e está prontinho o edital da nossa semana científica, tá? Vai ser um momento bem interessante, por exemplo, para vocês trabalharem isso que eu estou falando, sobre a necessidade de leitura, argumentação, onde lá vocês vão produzir aí um resumo, né, dentro dos moldes que foi elaborado. Vocês vão estar produzindo um resuminho ali, é em grupo, não é individual, então cada um vai doar um pouco aí do seu conhecimento, né? Os temas foram definidos, na verdade, eu já passei alguns temas meus que vão estar relacionados com biotecnologia, micro-organismos, tá? São temas interessantes. Os outros professores eu não sei, mas tem coisas sobre compostagem, tem umas coisas bem legais lá para vocês poderem escolher somente um tema. Vejam bem, não é como a Luana me perguntou, acho que foi a Luana na última aula, se seria um resumo para cada disciplina, não é. Vocês vão fazer um resumo só, vocês vão ter lá, sei lá, uns 9 temas, 12 temas, tá? E ali, quantos professores vocês têm nesse semestre? São 3? Com 3. Para nós são.
Então, vocês vão ter mais ou menos entre 9 a 12 temas. E aí, desses, vocês vão escolher só um, tá? O grupo escolhe só um, faz o cadastro do grupo, já fala o tema, já vai selecionar lá o tema que escolheu, tá? Que aí vai ficar garantido que é o tema de vocês, para a gente não ter tema repetido. E aí vocês vão desenvolver um resumo dentro dos padrões lá que a gente colocou. O professor, relacionado a esse tema, o professor vai poder, na verdade, qualquer professor vai poder ajudar vocês, tá bom? A desenvolver isso. E isso daí vai valer 40% da nota de vocês de atividade desse bimestre. Lembrando que a gente vai fechar toda essa nota aí, então essas atividades vão ser importantes. E esse resumo, gente, se ele ficar bem feito, no final, no segundo semestre, acontece uma semana científica da Croton, que os melhores resumos a gente pode estar submetendo para essa semana científica, então conta para vocês como uma publicação, tá? Então isso conta para o currículo de vocês e tal. É algo muito bom para vocês começarem a se envolver para melhorar a leitura, para melhorar a escrita, e que vale a pena vocês fazerem isso bem bonitinho. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que vocês vão ter um simuladão, né? Um simuladão com todas as disciplinas que vocês já tiveram até aqui. Então, vejam bem, vocês vão ter matéria do primeiro período, do segundo período e agora do terceiro período, tá? Então, esse simuladão, ele vai ter 15 questões, tá bom? Para vocês responderem. E essas questões, e esse simuladão vale mais 40% da nota de vocês de atividade. Então, vocês terão 40% da nota de atividade do resumo, que vai ser feito em grupo, um resumo só para o grupo, e mais 40% da nota do simuladão, tá? Então, vejam, e outra coisa, não é só para a minha disciplina. O que vocês fizerem como resumo e a nota que o grupo tirar, essa nota na verdade, vai ser uma nota individual, tá bom? Porque vocês vão ter que produzir um videozinho e postar lá no YouTube, tá? Sobre esse resumo. Então, assim, é um trabalho, desafio para vocês. E a nota vai ser individual, tá bom? Então, vocês já têm aí que começar a se organizar para não deixar isso postergar demais. Ah, professora, mas como que vai fazer para reunir? Do jeitinho que a gente está reunindo aqui, ó. Do jeitinho que a gente está fazendo, vocês podem fazer também, tá bom? Criem links aí no Google, no Teams, no WhatsApp, façam videochamada, usem Skype, e aí vocês se organizam para estruturar esse resumo. Vocês se organizam para gravar esses vídeos, alguém vai ficar responsável aí entre vocês para estar editando, deixando bonitinho, para postar no YouTube, e aí vai ter a avaliação. A nota que vocês tirarem vai valer 40% da nota do AVA para todas as disciplinas que vocês estão tendo esse bimestre, tá? Esse semestre, quer dizer. Da mesma forma, o simuladão. O simuladão são 15 questões que vocês vão responder e a nota que vocês tirarem vai ser a nota também que vai compor a nota do AVA, 40% da nota do AVA também de todas as disciplinas desse bimestre. Então, vejam bem que é tipo um trabalho em conjunto, tá? Então, assim, tem muita coisa para vocês começarem a se organizar, tá? Então, vamos lá para a prova. Aqui a prova, deixa eu pegar aqui as respostas. Ó, aqui aparece para mim a questão que mais erraram foi a questão 1, 2 e 3. As pontuações, os nomes, parará. Vamos lá. Os microscópios, questão 1, né? Os microscópios que possuímos hoje em dia passaram por um longo processo de desenvolvimento e melhoramento. Espera aí que alguém está chamando. Amanda. Gente, estou muito feliz. Hoje nós temos 7 alunos, 7 pessoas na sala, 6 alunos, né? Estão presentes, só fazendo a chamada, estão presentes a Amanda Santos, o Diego Henrique, o Eduardo Abreu, a Franciele Pereira, a Luana Mello e o Pedro Guedin, tá? Só a título de confirmação aqui para ficar registrado. Bom, questão 1.
Todas as questões vocês viram que ela tem um tópico de contextualização sobre o assunto e depois vem a pergunta, tá ok? Os microscópios que possuímos hoje em dia passaram por um longo processo de desenvolvimento e melhoramento, desde a criação de lentes mais potentes até o uso de novos métodos na formação das imagens. Esse processo gradual de melhorias possibilitou o estudo da biologia celular e molecular, desde a observação de células até moléculas e átomos. A respeito da história da microscopia e do conhecimento sobre a citologia, assinale a afirmativa correta. A. O microscópio óptico possibilitou ao cientista Robert Hooke a descoberta da existência da célula e do núcleo. O erro aqui é porque o Hooke ele desenvolveu aí o microscópio e ele observou a célula, né? Mas ele não observou a estrutura de núcleo, tá bom? Lembra que o Hooke ele observou somente aquele envoltório de parede celular lá da cortiça. Então, aqui não aparece todas as alternativas, só as que foram mais elencadas. A letra C. A teoria da endossimbiose proposta por Lynn Margulis explica como surgiram as primeiras bactérias. Não está errado. Não, professor, mais caro. Oi? A teoria de Lynn Margulis, ela fala para gente sobre a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos, tá? Então, está errado isso daqui. As primeiras bactérias é o surgimento da vida, é outra teoria. Então, vem a letra D, questão correta. Somente com o advento do microscópio eletrônico criado por Ruska e Noll, foi possível a visualização de... Nossa, aqui tá ruim. Não, eu vou ter que abrir a prova toda. Peraí. Deixa eu pegar aqui de alguém. Vamos lá. Então, a primeira alternativa a gente já leu. A letra B. O microscópio eletrônico foi necessário para o estabelecimento da teoria celular. Errado, ninguém marcou essa mesmo. C. Da Lynn Margulis, a letra D. Somente com o advento do microscópio eletrônico, criado por Ruska e Noll, foi possível a visualização de pequenas estruturas e organelas intracelulares. É verdadeiro. Só com o microscópio eletrônico a gente conseguiu entender melhor o que é... Entender não, a gente conseguiu visualizar aquilo que tem dentro das células. O Leeuwenhoek foi o responsável por construir o primeiro microscópio eletrônico e conseguir observar os primeiros micro-organismos. Errado. O Leeuwenhoek, ele desenvolveu um microscópio também, microscópio composto lá da época, não foi o eletrônico. Naquela linha do tempo que a gente demarcou, o microscópio eletrônico ele apareceu em 1930, tá? E foi por Ruska e Noll. Então, é a letra D, correta. Questão 2. Analise os avanços da citologia que foram possíveis com o advento do microscópio. Primeiro, descoberta de que todos os seres vivos são compostos por células. Ok. 2. Cada célula possui atividades que são fundamentais à vida, sendo, portanto, a unidade funcional da mesma, verdadeira. A célula é a unidade fundamental, a unidade funcional dos organismos. 3. Toda célula possui material genético, o DNA. Toda célula possui material genético, o DNA. Essa está correta. Olha, por que essa daqui... acabei de visualizar aqui uma alteração que a gente vai ter que fazer. Não, peraí. Analise os avanços da citologia que foram possíveis com o advento do microscópio. Com o microscópio, a gente não descobre que toda célula possui material genético, tá? A questão da presença do material genético, ela é estudada de muito tempo, independente da microscopia. Porque na microscopia você não consegue visualizar o DNA.
DNA ele é trabalhado com reações químicas, tá? Então, por isso que essa questão 3 está errada. 4. Toda célula é proveniente de outra célula pré-existente. Ok, a gente consegue visualizar o princípio da divisão celular, né? Com o uso do microscópio, a gente vê as células se dividindo ali, então essa está certa. E 5. Somente células eucariotas possuem núcleo. A gente não consegue visualizar com a microscopia esse conceito, tá? Esse conceito ele vem aí posteriormente. Então, por isso que é 1, 2 e 4. 3. A microscopia é uma ciência que, apesar de ter se desenvolvido vastamente no último século, algumas técnicas ainda possuem algumas limitações, como necessita de cortes finos da amostra para a luz poder atravessar a preparação. Algumas técnicas ainda possuem algumas limitações. Necessita de cortes finos da amostra para poder atravessar a preparação. Isso é somente na técnica de microscopia de luz. Na microscopia eletrônica mesmo, não é necessário. A limitação. O feixe de elétrons pode danificar uma amostra muito fina, ok? Não atinge a escala, não é escada não, tá? A escala do picômetro, exatamente. A gente trabalha com micrômetros, então a gente não consegue visualizar estruturas tão pequenas como, por exemplo, os vírus, né? A dificuldade de observar o material genético biológico vivo. Não, isso não é uma limitação. Então, é somente questões 2 e 3. As bactérias classificadas no reino Monera são seres vivos mais abundantes em número do planeta. Acredita-se que a partir de ancestrais bacterianos, os reinos superiores surgiram. Sendo assim, mesmo seres vivos primitivos compartilham características com plantas e animais, em especial estruturas intracelulares e processos metabólicos. Assinale a alternativa que possui uma estrutura comum em bactérias e vegetais, mas que está ausente em célula animal. É a parede celular, tá? A parede celular ela é presente em bactérias, nos procariontes, né? E nos eucariontes vegetais. Os eucariontes animais não têm parede celular, tá? Citoplasma está presente em todo o grupo de células. Retículo endoplasmático está presente somente nos eucariontes, no eucarionte animal e vegetal. Bactéria não tem. Ribossomos, qualquer célula tem também. O núcleo está presente só nos eucariontes também. Então, só podia ser a letra E. Os seres procariotos são provavelmente os primeiros organismos que surgiram na Terra primitiva, que por meio de mutações deram origem a seres com maior complexidade e número de células. Evidências fósseis mostram que esse tipo de organismo surgiu no planeta há cerca de 3,5 bilhões de anos. Os seres procariotos são assim chamados e classificados por possuir como características básicas presença de núcleo único e parede celular, não. A ausência de pigmentos fotossintéticos e núcleo celular, não. Possuir somente uma célula nos ribossomos, não. A ausência de carioteca, que é aquele envoltório nuclear, e de organelas, e serem unicelulares. Exatamente isso. Correto. Essa daqui era uma questão um pouquinho mais extensa, né? Exigia um pouquinho mais de conhecimento de vocês. A resistência a antibióticos é uma das principais preocupações da comunidade médica quando se trata de bacterioses. As chamadas superbactérias são uma ameaça global, por isso, institutos de pesquisa se mantêm alertas e em constante desenvolvimento de novos antibióticos. Bactérias como Acinetobacter são altamente resistentes e causam infecções sanguíneas, de urina e no trato respiratório. A respeito do desenvolvimento da resistência a antibióticos pelas bactérias, assinale a alternativa correta. As bactérias gram-positivas são as únicas que não possuem resistência a antibióticos. Não tem nada a ver isso.
O uso indiscriminado de antibióticos, juntamente com a capacidade das bactérias realizarem trocas de plasmídios, favorece o surgimento de cepas resistentes. O caso não é somente das bactérias realizarem a troca daquele plasmídio. O plasmídio é aquele material extracromossômico, lembra das bactérias? Vocês desenharam isso daí lá quando fizeram o desenho da bactéria no caderno. O plasmídio, na verdade, ele não é somente trocado entre bactérias, mas você tem a possibilidade também de você ter esse material genético disperso no meio e ele ser absorvido pelas bactérias. C. A capacidade das bactérias em proteger seu material genético com a geração de carioteca. Tipo, essa questão aqui é para assim, sem pé nem cabeça a resposta, porque a bactéria vai proteger algo que está dentro dela com a formação de uma carioteca. A bactéria nem carioteca tem. Então, não pode estar errado. Aliás, gente, espera aí, a letra B está certa, tá? A B está certa. As bactérias, elas realizam essas trocas, são os plasmídios, não é reprodução direta, desculpa. Letra B é a correta aqui mesmo. Letra D. Apesar de mutações surgirem em um ritmo acelerado no grupo das bactérias, sua multiplicação por divisão celular desfavorece o crescimento rápido. Errado. Gente, se tem um bicho que cresce rápido, bicho é uma maneira de dizer, é bactéria. Bactéria, em 24 horas, você tem um crescimento absurdo da quantidade de micro-organismos. Ela tem uma rápida capacidade aí de proliferação, tá? Então, a letra está errada. E as bactérias gram-negativas são os patógenos mais perigosos, pois, ao contrário das positivas, possuem núcleo e cápsula. Até está certo a parte de que fala que gram-negativo, a bactéria que tem a parede lá diferente, ela é mais perigosa, mais patogênica. Agora, não tem nada a ver essa ideia de que ela possui núcleo, né? Porque bactéria, independente do tipo, não tem núcleo. A diferenciação de gram-positiva e gram-negativa se relaciona aí à composição de parede celular, não à estrutura nuclear delas. 7. O ciclo celular dos animais é muito variável em tempo e regulação. Algumas proteínas, como a ciclina, sinalizam os momentos em que a célula deixará de realizar suas funções para dar início aos processos de divisão, mitose e meiose. Ambos são processos realizados por eucariontes, que dão origem a novas células com características distintas ou não da célula-mãe. A meiose é um processo de divisão celular eucarionte, que pode ser responsável pela produção de gametas. Células epiteliais, células embrionárias, neurônios e enterócitos, todos esses são gerados a partir da mitose. Professora, mas célula embrionária não é por meiose? Não. A meiose produz os gametas. Depois que os gametas se fundem, é que eu formo a célula ovo ou zigoto, e aí a multiplicação dessas células por mitose é que faz as células embrionárias, ali o embriãozinho prontinho, tá? Então, meiose só produz gametas. A preocupação com o aumento do dióxido de carbono na atmosfera envolve questões sociais, econômicas e ambientais. Novas metas de redução de poluição são discutidas a cada conferência dos diversos países que assinam acordos para a redução das emissões. Uma das estratégias é o sequestro de carbono, realizado por organismos autotróficos que utilizam o CO2 como fonte para a síntese de carboidratos. Marque a alternativa que apresenta a organela celular que está diretamente envolvida no sequestro de carbono, ocorrendo o metabolismo dessa substância no seu interior. A mitocôndria, gente, ela não faz o sequestro do carbono. A mitocôndria, ela capta o oxigênio para fazer o ATP, para fazer energia, e libera o CO2, o dióxido de carbono. Quem capta aí, quem sequestra, né, o carbono é o cloroplasto.
O cloroplasto é a organela aí, que lá na fotossíntese que ele faz, ele capta o dióxido de carbono e, junto com moléculas de água e a excitação, a luz solar, você tem a excitação aí, né, dos pigmentos e tudo mais, os elétrons dos pigmentos, e tem a formação de alimento para a planta, que é a glicose, e a liberação do O2. Então, o sequestro de carbono é feito por cloroplasto. A sinal alternativa que representa a associação... Peraí, alguém está entrando. Vou voltar aqui. Vai, Thiago, muda esse microfone seu aí, doido. Já está mudo agora, de todo mundo. A sinal alternativa que representa a associação correta entre o tipo de divisão celular e os processos que ocorrem durante a divisão. A meiose, produção de gametas, errado. Meiose, ocorrência do crossing over, que é a permutação, ou permutação da prófase 1, correto, que é aquela troca de material que pode ocorrer lá naquelas 5 subfases que a gente nem chegou a aprofundar lá, que eu comentei com vocês. C. Meiose, o número de células filhas ao fim do processo é o dobro de células mãe. Não, na meiose de uma célula forma-se 4 no final, tá? Não 2. Na meiose, produção de células 2N após a meiose 1, errado. No final da primeira divisão da meiose, eu já tenho metade da carga genética, então são células N produzidas. E mitose, o emparelhamento dos cromossomos homólogos. O emparelhamento dos homólogos acontece na meiose também. 10. Leia as descrições. 1. Organela constituída por numerosos sáculos interligados, normalmente localizada nas proximidades do núcleo e do retículo endoplasmático granuloso. Ok? 2. Organela do tipo vacúolo, rica em enzimas. E 3. Rede de canais delimitados por membranas lipoproteicas. Bom, primeiro, organela constituída por sáculos interligados. Os sáculos interligados, né, que ficam aí achatados um em cima do outro, isso daí é o complexo de Golgi, tá? A organela do tipo vacúolo, rica em enzimas, isso daí a gente pode ter, por exemplo, poderia ter os lisossomos ou o próprio peroxissomos. E 3, rede de canais delimitados por membranas lipoproteicas. A rede de canais é o que a gente faz lá no desenho como retículo endoplasmático. A primeira, 1 refere-se ao retículo endoplasmático não granuloso. Errado. 1 é o complexo de Golgi. Então, vamos procurar aqui. 1 e o item 3 referem-se, respectivamente, ao Golgi, ok, 1, e 3, retículo endoplasmático, certinho, os quais estão particularmente desenvolvidos em células com função de secreção. Perfeito. Células secretoras vão precisar produzir muita substância, empacotar essa substância, para armazenar e empacotar essa substância para poder liberar ela para o meio. É isso mesmo. 2. Refere-se aos lisossomos, ok, que são vacúolos responsáveis pela produção de proteínas. Errado. Quem produz proteína é o ribossomo. Então, por isso que não pode ser a 3. D. 2 e 3 refere-se respectivamente aos lisossomos e ao complexo de Golgi. Errado. 3 é retículo. E 3 refere-se aos centríolos, que são responsáveis pela formação de cílios. Aqui o cara está viajado e fumado, nessa daqui, tá? Bom, gente, abre o microfone aí e fala para mim a dúvida em relação a essa prova, o que vocês sentiram, qual foi a dificuldade.
Professor, agora eu nem lembro as perguntas que eu tive dificuldade. Deixa eu fazer uma coisa aqui agora. Deixa eu ver se eu lembro aqui o esqueminha. Nossa. Não, peraí. Tem uma opção aqui que eu consigo enviar para vocês a prova. Eu cheguei a enviar? Não, pra mim não chegou nada. Pra mim também não. Peraí, eu vou mandar aqui para vocês que vocês fizeram o cadastro dos e-mails justamente para isso. Deixa eu entrar aqui de novo. Então, responder, não download, deixa eu ver se é aqui. Bom, eu vou procurar aqui e vou mandar para vocês, tá? A prova. E aí. Eu vou procurar depois, senão vai demorar muito aqui. Eu vou mandar as respostas, que aí vocês conseguem analisar certinho, tá? Mas essa observação que o Eduardo fez foi uma observação muito correta sobre a dificuldade. Principalmente nas últimas questões, eu já estava cansado, estava meio perdido já para responder. E quem mais se sentiu assim? Quem mais teve essa dificuldade? Por que tiraram nota tão baixa nessa atividade? Não é nem prova, né? A gente nem pode falar que isso é prova, né? Mesmo. Cansaço e falta de ler. Cansaço? Não, Dona B, eu não fiquei cansada, não, mas assim, eu li bastante, eu li a prova umas 2 vezes, só que eu tava bem difícil. No meu caso, eu achei muito difícil. Mas eu li muito, e ainda pesquisei muita coisa. Assim, não vou falar, pesquisei, li muitos textos na internet para ver se eu conseguia responder, mas estava difícil, ó. Eu senti dificuldade nessa prova. A dificuldade, então, talvez tenha sido para interpretar, Luana. Isso, foi. Ok. Quem mais, gente? Fala aí. Passe preguiça de ler tudo. Os sinceros aparecendo também, ó. Outras sinceridades, né? Nossa, eu também li bastante, só que tava difícil. Não tava conseguindo, não. Teve gente que fez a prova em dupla. Assim, que eu vi lá. Os dois falaram assim, ó, você acessa daí que eu acesso daqui e a gente vai responder exatamente as mesmas questões, no mesmo horário, deu diferença de 2 segundinhos, tá? E aí a gente vê que as dificuldades talvez tenham sido as mesmas, né? Na verdade, assim, gente, isso daqui não teve como ser prova, porque a gente está falando de uma atividade avaliativa, né? Prova mesmo, a gente tem que estar em sala, né? Sem consulta, é totalmente diferente. A intenção foi realmente permitir, com essa situação toda que a gente está vivenciando, que vocês tivessem uma atividade avaliativa onde vocês pudessem aí testar o conhecimento de vocês até o momento, né? Tentar entender o conhecimento de vocês até o momento e a gente tem essa resposta agora. Fico feliz que aqui na aula estejam, nesse momento, 8 alunos: Amanda, Diego, Eduardo, Franciele, Luana, Pedro e Thiago, né? Estou repetindo os nomes porque no comecinho eu falei e alguns não estavam presentes. E aí, assim, vão aumentar a quantidade de leituras, tá? Por favor, eu sinto que a gente precisa começar a trabalhar com atividades, tá? E, para isso, a nossa sessão 3.2 e a 3.3, elas são sessões aí mais técnicas, vamos colocar assim, porque envolve a parte de replicação do DNA, de síntese de proteínas, na expressão gênica. Então, ela exige um pouco mais de leitura de vocês. Bom, o Thiago acabou de não estar presente mais. Exige um pouquinho mais da interpretação e da leitura de vocês. Então, essas próximas 2 sessões,
Eu vou passar para vocês uma atividade, tá? Eu vou mandar o linkzinho lá no Google Forms ainda. Até esse final de semana eu monto isso, acho que amanhã eu faço isso. E aí eu passo o link com a nossa atividade avaliativa, para vocês poderem responder para mim ali. Vai ter resposta por extenso, tá bom? E aí tomem cuidado com as respostas iguais. Respostas iguais, notas iguais, 0 igual, tá bom? Eu não quero plágio. Então pensem antes de escrever. Vocês podem pesquisar exatamente na mesma fonte, mas a resposta, se estiver exatamente igual, significa que um copiou do outro. Aí eu vou passar como se fosse um estudo dirigido para vocês fazerem aí com algumas informações que são importantes, que estão nessas duas sessões para a gente poder discutir um pouco mais. Eu peço e sugiro que vocês assistam vídeos no YouTube para auxiliá-los nessa compreensão, tá? Por quê? Quem quer entender de biotecnologia vai precisar entender esses conceitos que a gente vai trabalhar na semana que vem, que são aí os conceitos de expressão gênica, silenciamento de gene. Então, tudo que a gente fala sobre modificar um vegetal, do vegetal passar a expressar tal coisa, deixar de produzir tal hormônio, está produzindo mais não sei em que época, tudo isso que envolve o código genético, a base está nessas próximas duas sessões que a gente vai discutir na semana que vem. Então, eu vou mandar o estudo dirigido, vocês vão lá responder, e aí essas respostas eu vou dar nota e atribuo essa nota parte lá ao AVA, né, aos 20% que a gente tem, tá bom? Na verdade, nem sei se vai ser 20%, talvez seja 10%. Não, acho que vai ser 20%, porque eu não vou passar um outro trabalho depois disso, não. Vocês já vão ter muito trabalho para essa prova. Essa prova não, para esse simulado, né, que vai ser montado, e também com um resumo que vocês devem aí se organizar para fazer. Pela quantidade de alunos na turma, para a semana científica, eu peço para que vocês montem 2 grupos, tá bom? Não tem como montar um só, porque lá está falando de 5 a 6 pessoas, só que é pensando no caso das turmas maiores aí, do pessoal da veterinária, que a gente tem turma de 60 alunos e tal, e fica melhor para trabalhar. No caso de vocês, se formar uma turma de 6 pessoas, um grupo de 6 pessoas, o outro grupo vai ficar muito desfalcado, com 3, né? Então, a gente divide aí, racha essa turma no meio, tem que ter, no caso, 4 alunos, tá? 4 ou 5 alunos no máximo, eu acho que tem o Atos e na verdade, vai dar 5 alunos para a gente considerar aqui. Hoje nós tivemos 8, mais o Atos e o Bruno, né? Se eles estiverem cursando ainda. O João Marcos. Quem? Ah, o João Marcos também? Isso. Ah, então vai ser um grupo com 6, um grupo com 5. Vai ter que ser. Tá? E aí vocês vão desenvolver. Vai dar bastante trabalho. E eu não quero pensar em chegar no dia de vocês enviarem isso e o professor Tiago falar para a gente que os alunos do 3º período da agronomia não fizeram essa atividade. Eu vou na casa de cada um dos 6 para puxar a orelha dos 6 com isso. Porque aí vai ter uma chance séria de reprovação, gente. Não quero saber de vocês pensando na possibilidade aí de repetir esse período, repetir essas disciplinas todas, porque é uma nota que vai compor as 3 disciplinas de vocês. Então, não está encalacrando só uma disciplina, não. Professor, na dúvida. Essa nota vai ser para nota de prova ou para aquela nota de 6.000 do AVA? Aquela nota das atividades, do AVA. A nota de prova é nota de prova. A gente não pode... nota avaliativa, de atividade avaliativa. A gente não pode substituir por essas atividades, não. Ah, sim, entendi. Tá? Só que, assim, essa semana científica, ela está sendo avaliada, podemos assim dizer, pelas coordenações, tá? Então, ela é uma forma da gente melhorar o desempenho de vocês em vários aspectos, tá ok? Então, assim, isso é muito além da nota para vocês. Vai ajudá-los com toda certeza. Isso eu posso afirmar completamente para vocês, tá? Então, façamos isso. Eu posso auxiliá-los no que vocês precisarem, vocês sabem
E aí eu vou até mandar mensagem para o Thiago agora para ver com ele em relação aos temas, para ver se a Ju já passa para vocês, ok? Bom, deu o nosso horário, então a gente já vai fazendo só essa prova hoje, que a gente tem só 50 minutinhos, né? O restante é nosso horário de prática, que vai ser reposto. Então, eu preciso finalizar porque eu tenho aula daqui a pouquinho também com outra turma, tá? Pessoal do TCC. Alguma dúvida? Nenhuma, professora. Não? Ok, ok. Gente, obrigado pela presença hoje. Fiquei feliz a gente estar com a sala cheia, tá bom? Finalmente, né?